Olá, esse é o vídeo de apresentação do projeto Inserção de Fibras Naturais no Fibrocimento para a Confecção de Telhas Sustentáveis. Nós somos alunos do primeiro ano do ensino médio, cujos integrantes são Davi Dias, Pedro Baliano, Pedro Salles, como orientadora Maísa Gonçalves e co-orientadora Amanda Couto. Inicialmente gostaríamos de agradecer à UF, o CNPq, ao FMG Jovem e todos os outros que tornaram a nossa pesquisa possível. A utilização de recursos naturais na construção civil vem ganhando espaço, principalmente considerando a preocupação com o meio ambiente, as construções sustentáveis e também os avanços tecnológicos. Dessa forma, o tema da SNCT de 2021, que é a transversalidade da ciência para o desenvolvimento do planeta, que está alinhado com esse estudo considerando a sustentabilidade, que é um tema transversal que possui intersecção com os principais componentes teóricos dessa proposta de pesquisa, em destaque a construção civil, o desenvolvimento de um produto, o fibrocimento, as fibras, os cimentos, consequentemente alinhado ao desenvolvimento do planeta. Nesse sentido, o objeto de estudo é a inserção das fibras naturais na massa cimenteira para substituição das fibras sintéticas, que são produzidas artificialmente e quimicamente, processo esse que pode gerar prejuízos à saúde, dependendo do desgaste que o material vai sofrendo, e ao meio ambiente, pois o material sintético não é biodegradável. E destaca-se a preocupação quanto às fabricações técnicas da telha, em relação às propriedades físicas e químicas daquela citada. Desse modo, define-se a pergunta de pesquisa, a qual é: qual fibra natural, tratada ou in natura, mais se adequa à massa cimenteira para a confecção de telhas sobre o cimento? E, consecutivamente, através de estudos e revisões bibliográficas, a hipótese, que a fibra de eucalipto tratada mais se adequa à massa cimenteira para a confecção de placas fibrocimento. Além de que, se adicionada a fibra de coco tratada retirada das folhas, pode-se obter maior resistência mecânica. Dentre as fibras naturais a serem analisadas para inserção na massa cimenteira, destaca-se as fibras de eucalipto, coco e da cana-de-açúcar, considerando o teste da sua viabilidade, além da análise da reutilização de subprodutos abundantes na região, como as cinzas da cana-de-açúcar. Definimos ela a partir da análise de dados secundários, como pesquisas relacionadas à cana-de-açúcar no fibrocimento e pelo estudo da fitogeografia. Considerando que a pesquisa se aplica na área da engenharia civil, outra forma de justificá-la é a integração de alunos do ensino fundamental básico com pesquisadores em conceitos físicos e químicos atribuídos ao ensino médio ou superior. Dessa forma, dá-se a aplicação acadêmica e rompe a estigmatização das pesquisas na área de exatas. Além de que a pesquisa partiu-se devido ao interesse em relação ao tema de engenharia dos orientandos, fora a afinidade e intimidade que os membros foram criando com o tempo. A metodologia da pesquisa foi organizada em leituras referentes ao tema fibrocimento, possibilitou a elaboração dos resumos e fechamentos dos textos lidos que foram discutidos em grupo juntamente com a orientadora. Este material auxiliou na construção de textos científicos. Salienta-se que todas essas produções estão registradas no diário de bordo. As reuniões de orientação são feitas toda sexta-feira, no período da tarde, no contraturno, e as atividades do projeto iniciaram em abril de 2021. Os encontros semanais foram feitos via Google Meet e Microsoft Teams, considerando a Lei de Segurança e Privacidade dos Dados e a parceria entre a instituição do ensino de pesquisa e as presentes plataformas, seguindo todas as normas e regras relacionadas à pandemia da Covid-19. Além disso, o trabalho ampara-se no método hipotético-dedutivo, qual possibilita construir hipóteses e posteriormente deduzi-las, solucionando investigações ou definindo subsequentes que deverão ser observadas. Paralelamente, predomina-se a análise quantitativa, visto que há a busca de dados através de ferramentas e instrumentos estruturados. A análise desses dados numéricos, através de procedimentos laboratoriais, a enfatização à objetividade nessas coletas presentes no âmbito quantitativo e a compreensão da totalidade do fenômeno, captando o contexto na totalidade, analisando as informações observadas de uma forma organizada. Conseguinte, delimitou o local de estudo, o qual será no Sudeste, mais focalizado na região do Triângulo Mineiro, local onde os pesquisadores residem. Ressalta-se que preocupa-se com a delimitação do universo a ser pesquisado, considerando a utilização da amostragem delimitada através da inviabilidade do estudo de mais de 11.000 tipos de vegetais diferentes, só na região escolhida, exemplificando a quantidade de elementos no universo a ser pesquisado. Seguindo nessa linha, delimitou-se o critério de inclusão e exclusão. Outra etapa, delimitada pelo grupo, foi a coleta de dados, os quais serão operados com os dados secundários, obtidos por outros pesquisadores. Será analisada a literatura, tese, material, artigo relacionado ao tema, fibras e, a partir desses embasamentos, potencializar-se aquela fibra deve ser um material incluído ou excluído. Este recurso torna-se valioso nesse período,
considerando as dificuldades da realização das etapas práticas da pesquisa no período da pandemia. Os dados primários, os quais serão coletados direto da fonte, através de testes de laboratório, serão realizados pelos próprios pesquisadores. Logo, delimitou-se os riscos e benefícios e a análise e interpretação de dados. A pesquisa ampara-se no aspecto aplicado, amparada na metodologia de engenharia, pois pretende gerar um produto, uma telha de fibrocimento. Além disso, a presente pesquisa faz parte de uma pesquisa exploratória, pois visa conhecer mais a fundo os fatos e fenômenos relacionados ao tema laboratorial, pois interfere de forma artificial na produção do fato, fenômeno, processo, permite estabelecer padrão por meio de observação dos dados e experimental, pois consiste em experimentar, fazer experiência. O nosso diário de bordo está organizado em um drive. Nele há diferentes pastas nos quais o projeto se organiza. Nessas pastas, por exemplo, temos os artigos e resumos que produzimos para as feiras, eventos, etc. Os textos semanais, os quais são feitos a partir de uma leitura e revisão bibliográfica, e um dos mais importantes, os eixos metodológicos. Nos eixos metodológicos temos tudo aquilo que irá reestruturar a nossa pesquisa. Nele temos o diário de bordo, que é feito ao final de todas as nossas reuniões semanais, onde separamos cerca de 20 minutos para relembrarmos o que fizemos na semana e na reunião para anotarmos. E é no diário de bordo que, por exemplo, podemos tirar nossas dúvidas de quando realizamos algo, o que realizar, além de anotarmos todas as etapas da pesquisa nele. Nele também temos o nosso cronograma, o qual organização todas as metas e planejamento da pesquisa realizada. Considerando o objetivo do trabalho, pauta-se variados testes para suas realizações. Planejou-se no cronograma da pesquisa a efetuação de 2 testes, a análise de decomposição das fibras determinadas pelo grupo e a confecção de uma massa cimenteira e um corpo de prova, que seguiram as normas brasileiras de técnicas delimitadas pela ABNT, que estipulam padrões e procedimentos para a construção e testagem de corpos de provas cimenteiros. Foi realizado um teste parcial dos corpos de provas para a confirmação de qual modelo utilizar, considerando a delimitação da melhor forma para desenformar os blocos cimenteiros. Os corpos de prova foram construídos segundo as normas da NBR 5738, para testes com cimento. São corpos cilíndricos construídos com a razão de 2:1, com relação à altura e diâmetro do corpo redondo, que foi confeccionado com cano de PVC, com 7,5 cm de diâmetro por 15 de altura. Desta forma, realizamos cálculos de orçamentos para a organização do projeto. Nós chegamos a essas medidas devido a leituras referentes às normas que citam as nossas medidas certas para se utilizar. E como a nossa massa se encaixaria no meio entre argamassa e concreto, fizemos uma relação sobre quanto diâmetro de altura do cano PVC poderia se utilizar. E utilizamos o cano PVC a partir da leitura de pesquisas que utilizaram, e porque não temos um apoio financeiro ou condições para comprar o molde de corpo de prova de metal. Os testes foram divididos em 5 moldes. No primeiro e no segundo molde, os corpos foram revestidos com um saco plástico fino e um saco plástico grosso, respectivamente em cada, e preenchidos com a massa determinada. No terceiro, o molde não foi untado nem cortado, apenas preenchido com a massa determinada. Já no quarto, realizamos um processo diferente. O corpo foi untado com óleo vegetal, foi cortado lateralmente em uma parte no sentido vertical, abrindo-o em uma parte na direção da altura. E desta forma, para fixar o corpo, utilizou-se uma braçadeira envolvendo. Já no quarto, o corpo foi untado com óleo vegetal novamente. Entretanto, foi cortado lateralmente em 2 partes, no sentido vertical, abrindo-o em 2 partes na direção da altura. E desta forma, para fixar o corpo, foi utilizado 2 braçadeiras envolvendo. Como processo, realizou-se o preenchimento de 1/3 do corpo de prova, com a massa a ser avaliada, com auxílio de uma colher em slump e uma colher. Seguidamente, a massa foi golpeada com 12 golpes uniformes de seção transversal. Depois, preenchemos 2/3 do molde, golpeando 12 vezes novamente. Entretanto, tomando ponderação para penetrar no máximo 1 cm da camada anterior. E para finalizar, preenchemos o 3/3 que estava faltando e golpeamos 12 vezes na seção transversal. Após a moldagem, o molde foi situado em uma superfície horizontal rígida, devido a vibrações de intempéries de qualquer outra causa que possa perturbar o corpo durante 24 horas. Untado com óleo vegetal e cortado lateralmente em 2 partes, como pode ser visto na desinformação dos corpos de prova que está na tela, foi o melhor resultado. Destaca-se que os corpos de prova seguiram as normas da ABNT e ambos os testes foram realizados com os EPIs apropriados, além de seguir os protocolos de biossegurança da Universidade Federal de Berlândia, em vigência considerando o período da pandemia e a prevenção necessária devido à Covid-19. No teste de decomposição das fibras, primeiramente, nós pesquisadores recortamos no mesmo tamanho para que elas ficassem uniformes, considerando que a área de contato pode acelerar o processo de decomposição. Logo após, a gente dividiu as fibras em 4 grupos. No primeiro, as fibras passaram pelo teste com a inserção de terra e utilizou os 3 gramas de cada fibra com 20 gramas de terra. No segundo, realizou-se o teste inserindo água nas fibras e utilizou os 3 gramas de cada fibra com 20 ml de água. Já no terceiro, realizou-se o teste com as fibras naturais sem a inserção de outros componentes. E no quarto, foi feito o teste com as fibras queimadas. Destaca-se que a fibra de bucha e a de coco ficaram inviáveis com a queima. E devido ao projeto ainda estar em confecção, não se apresenta resultado sobre se iremos inserir as fibras queimadas, trituradas ou naturais.
Entretanto, a partir da análise de dados secundários, a maneira mais se apresenta favorável é a fibra triturada, podendo, dependendo de qual fibra utilizar, passar pelo processo da queima. E a divisão em grupo das fibras justifica-se devido às diferentes perturbações e intempéries que as fibras podem sofrer ao compor a telha, além de justificar qual modo devemos utilizá-la na massa. Para a delimitação das fibras, realizamos uma revisão bibliográfica que delimita a fitogeografia da pesquisa. Começamos no Brasil, visto que temos mais de 11 mil tipos diferentes de vegetais, o que mais torna o estudo sobre cada um deles inviável, e dessa forma sublimitamos a região sudeste, considerando o local da realização do estudo. Pesquisamos as fibras já utilizadas e referenciadas na engenharia civil que estão presentes na nossa região e os fatores fitogeográficos que estão dispostos no sudeste. Fundamentando os resultados que obtivemos, delimitamos as fibras de cana-de-açúcar, eucalipto, bucha e coco. Considerando o eixo transversal da pesquisa e a preocupação dos integrantes do grupo, firmamos uma parceria para a obtenção das cinzas da cana-de-açúcar, um resíduo da indústria sucroalcooleira. A produção da cana-de-açúcar é grande na região. Esse material vai para a indústria para geração de álcool, o bagaço é queimado para geração de energia e o substrato é descartado nos aterros. O material utilizado foi este substrato final. Com relação à fibra de bucha, a mesma foi adquirida de produtores rurais locais a preço acessível, em feiras livres. A fibra de coco foi obtida da poda, não sendo necessário derrubar as árvores. O mesmo processo se aplica ao eucalipto. Este último também obtivemos acesso à serragem doada por um comerciante local que trabalha com o beneficiamento da madeira. A proposta é minimizar o impacto ambiental do descarte desse material e aproveitar os resíduos da poda, pensando no reaproveitamento do material. O lado do nosso projeto é o social. Partindo do lado comercial, já pensando em um possível público-alvo, o trabalho se fundamenta na metodologia de engenharia, em que o objetivo é a obtenção de um produto, mas os aspectos de custo de produção e também a análise de um valor final só seria possível quando obtivermos o produto. Entretanto, em nossas reuniões semanais discutimos a que do grupo destinaríamos. Pensando nos objetivos que teríamos que alcançar, a ideia é pensar em um produto verde que tenha valor agregado por não prejudicar o meio ambiente, em que desde o processo de criação, desenvolvimento e confecção fosse pensado de modo a garantir um produto com menor impacto. Este é um segmento que vem ganhando mercado, considerando os consumidores preocupados com a procedência dos materiais os quais estão consumindo. Destaca-se a fibra a ser utilizada pode ser substituída por uma alternativa, que seja mais abundante em outras regiões do país, pensando também na possibilidade de parceria com comunidades carentes, na divulgação dos dados objetivos, de modo a ser replicada nesse espaço, por exemplo, em construções locais remotos ou de difícil acesso. Pensando na possibilidade da utilização de um material que atenda às normas, que utilize os materiais naturais e que minimizaria os impactos à saúde, além de ter custo menor do que o comercial. Dito-se que, como impacto da realização desta pesquisa, pretende-se obter matéria de fibrocimento sustentável, que seja tão eficiente quanto as convencionais, em relação à resistência e custo, além de atender os requisitos da construção civil quanto à instalação. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida ou questionamento, pode ficar à vontade para nos perguntar nos e-mails que estão na tela.